E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Que custo que foi pra gente conseguir entrar? Custou, hein? Vários empecilhos, câmera falhando, internet falhou, tudo para que a gente não conseguisse chegar aqui, mas que bom que conseguimos entrar ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo, então eu vou ter essa troca de olhar aí. Mas eu te convido a desde já orar, a interceder, porque eu creio que tudo é espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual governa o mundo carnal. E uma vez que muitas coisas impedem, querem nos atrapalhar de chegarmos, louvarmos e adorarmos a Deus e pregarmos a palavra dele, é porque o inimigo sabe que tem coisa boa por vir. Então desde já entregue o seu coração, coloque ele na presença de Deus, louve com tudo que é em si, pega aí um caderninho, anote a mensagem para que você possa refletir, compartilha com seus amigos, porque é uma mensagem muito relevante, uma mensagem muito necessária. Eu estou feliz que a gente conseguiu entrar, estava apreensivo aqui orando, pedindo para que Deus abençoasse, para que Deus nos ajudasse. Eu quero te fazer uma pergunta antes da gente ir pro louvor. Se você é cristão e se você é solteiro, eu quero te perguntar o que te priva de transar, o que te priva de ter relações sexuais antes do casamento. Será que é porque você ouviu que é errado? Será que é porque alguém colocou isso na sua mente? Ou será que é simplesmente porque você ouviu que as pessoas fazem, não sabe o porquê, mas faz? Ou talvez você já tem uma vida sexual ativa, mas eu quero te convidar, você que tem liberdade, que se sente à vontade para falar do assunto, começa a comentar aqui, a compartilhar, mas eu quero ouvir de vocês o porquê que vocês escolheram esperar, o porquê que vocês entenderam que o sexo é para depois do casamento. Nós vamos também, no final, responder algumas perguntas. Então pode digitar aqui algumas perguntas. Algumas pessoas mandaram para o nosso site. Então a gente vai bater esse papo bem legal, tá bom? Vamos orar? Coloque seu coração na presença de Deus. Peça para que Ele fale, para que Ele quebrante. Nós estamos aqui também em uma casa. Nós estamos aqui também dentro de casa, tomando os devidos cuidados. Mas o legal de ser igreja é que nós não deixamos de ser igreja por não estar dentro de um templo. Pelo contrário, nós somos várias igrejas dentro de várias casas, como uma noiva esperando pelo Senhor. Por isso, nesse momento, louve com tudo que é em ti, peça a Deus para que fale, quebrante, tire toda pedra, toda incredulidade, todo ceticismo do seu coração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Nada disso tem sentido, nada disso tem valor se não for para glorificar quem o Senhor é, se não for para adorar o teu santo nome, Pai. Nós pedimos que o Senhor nesse momento receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Abençoe a nossa internet, que ela suporte toda essa live. Abençoe cada pessoa que está assistindo, que nada atrapalhe nesse momento. Pelo contrário, que possamos louvar, adorar e receber aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Que possa ser uma conversa bem legal, Deus. Fale conosco em teu santo e poderoso nome que nós oramos. Faça o teu reino entre nós agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Durante a live, então, a Sarinha vai me ajudar aqui. Ela vai, aos poucos, falando algumas perguntas pra gente responder, tá bom? Então, sintam-se à vontade, porque isso é um bate-papo. Vamos louvar? Boa noite, galera, tudo bem com vocês? A gente vai estar começando adorando o nosso Deus com a música chamada Desenvolvendo Amor. E eu gostaria que você ficasse bem à vontade aí, cantando também, não só acompanhando, porque eu não estou aqui e nem o Renan está aqui para falar por si só. A gente não está aqui para se apresentar de forma alguma. Tudo isso aqui só faz sentido se a gente estiver em família como a gente se esforça para ser, né? Amém. Vamos adorar? Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar.
desenvolvendo e crescendo, não só em estatura, para alguns já foi, né? Não tem como mais crescer em estatura, mas que a gente continue crescendo em graça. Amém. Na sabedoria do nosso Deus, com a presença dele, porque é o que nos faz vivo. Porque a presença do Senhor nos enriquece e a bênção dele também enriquece. A Bíblia diz que ela não acrescenta dores. Vamos estar cantando essa aqui, onde ela diz que nós somos do Senhor e não há nada que nos separe deste amor e deste pertencimento. Amém. 2, 3, vai! Compartilha um pouco aí da água. Você tem coronavírus? Aqui por causa do corona, eu bebi de casa. Você já tá com corona? Não, velho. Ministério da Saúde adverte. Não compartilhe copos, senão é a pandemia. Já encostei a boca aí, mano. Eu lamento. Pessoal, vai comentando aí o que vocês estão achando. Sara, vai falando aí se tá tendo comentários, o que o pessoal tá falando. Quem não falou amém? Quem não falou amém. Isso aí, Keila, amém. Falem aí o porquê que vocês até hoje escolheram esperar, o que os move, o que os convence. Façam perguntas. Nós já temos algumas perguntas separadas também que o pessoal fez durante a semana. Só esperar um pouco da água, tá, gente?
Quem sabe faz ao vivo, acontece, é ao Mas vivo. esse copo aqui não lembra o meu. Olha que copo bonito. Copo da Tem roça. aquele interiorzão, sabe? Lá em Viginópolis só tem esse Aú, aqui. Minas Ah, Gerais. meu irmão. Um leite lá nesse copão. Vamos lá? Essa música que a gente vai cantar, ela particularmente fala muito comigo, porque ela mostra que a bondade de Deus, ela não depende das nossas atitudes. Amém. Ela não depende das nossas ações. Eu me lembro uma vez, eu tava com uma proposta de emprego há muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, tempo voa. E eu queria muito aquele emprego, mas foi só uma proposta de relance. E eu lembro que naquilo eu comecei a orar muito a Deus e comecei a querer mudar a minha conduta no interesse de querer convencer a Deus a poder me dar aquele emprego, que já era uma proposta. Só que as coisas foram enrolando e nada foi acontecendo. E aí eu acabei desistindo. E eu comecei a viver a minha vida não mais por querer algo do Senhor, mas porque Ele é bom e porque a minha motivação como cristão tinha que ser Ele. Então, interessante que o tempo passou acho que uns 7 ou 8 meses e eu já não mais estava me lembrando daquilo. E eu comecei a corrigir pequenos atos na nossa vida, porque o cristão, de modo geral, ele tem que viver nesse intuito, né? Dia após dia querendo melhorar. E de repente aquele emprego veio, depois de uns 7 ou 8 meses, eu já nem estava me lembrando mais de todo aquele esforço que eu estava querendo fazer para tentar convencer a Deus de que eu era merecedor. E com isso eu aprendi algo. Eu aprendi que não é pelas coisas que a gente faz, não é tentando convencer Deus a te abençoar, não é tentando convencer o Senhor de que você é uma pessoa boa, que a graça dele vai estar sobre a sua vida. É muito pelo contrário. É a gente reconhecendo que nós não somos nada e que Ele é bom, independente das nossas atitudes. Porque a gente nunca vai conseguir convencer a Ele. Então vamos cantar isso. Vem a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És um bom, bom Pai, quem tu és, quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram
declare que o amor dele é tão real. Amor que é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável. Glória a Deus. Abra sua porta, canta seu celular na sua casa. Abra a porta do seu lar, no chão. Clama pela presença de Deus. Me chama, Pai. daí faz teu rei amor. Amor, és bom, Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És bom, Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Diga isso a ele. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Aleluia. Samuel, estão pedindo algumas músicas aqui na live. Pai das Luzes pediram que a gente nunca cantasse. Essa é nova, hein? E te agradeço. Qual te agradeço? Só falou te agradeço. Então, eu vou pegar algumas perguntas que já estão mandando ali. Vou responder enquanto isso você pensa qual que você vai, pode ser? Pode ser. Tô te Mas dando eu acho uma que moral Pai das na Luzes- música hoje. Hã? Tô te dando uma moral na música. Pô, galera, o Renan tá sem a mão na roda aqui, porque às vezes, na última live que a gente fez, pediram tanta música que eu nunca ouvi falar, que eu fiquei até sem graça. Mas vamos no Pai das Luzes então. Tá, só deixa eu responder a pergunta primeiro aqui. Hã? Obrigado. Tá. Vamos lá. A traição virtual é pecado? A gente só se fala pelo WhatsApp. Mesmo assim, tenho me sentido mal com essa situação. Uou! Vocês verem o nível que vai estar o negócio. Sim, a traição virtual ela é pecado porque ela não é virtual, ela é de coração. A gente vai falar um pouco mais sobre, mas quando você entra num relacionamento, quando você entra, seja namoro, seja casamento, você está assumindo uma aliança. Exato. E a aliança ela envolve muito mais do que nós pensamos, a aliança envolve mais do que estar junto. Por exemplo, eu estaria me casando no próximo sábado. Por causa do Covid-19 a gente não vai poder casar por agora, a Maressa está lá em São Paulo. Mas eu tenho uma aliança com a Maressa e continuo fiel com ela. Então seria totalmente errado, mesmo que virtual, eu estivesse conversando com outra pessoa e alimentando em outra pessoa aquilo que eu não posso associar. Porque pensa comigo, se é virtual é porque existe algo. Porque o virtual não quer dizer que são dois robôs. O virtual é apenas a forma do qual eles estão se relacionando, mas o sentimento é verdadeiro, é interno. E o que importa para Deus não é se é pelo celular, não é se é ao vivo, não é se é se é palpável. O que importa para Deus é o nosso coração e a nossa mente. Então, respondendo a primeira pergunta, sim. Até porque Jesus excedeu a lei, né? Tem aquela Ele parte vai onde além, Jesus né? fala, não é só ter relação sexual, não é só o contato, mas se no seu coração você já desejou, com isso você já adulterou com ela. Então não tem a ver exatamente primeiro com a forma, com o que acontece, mas com o que acontece no interior. Porque o interior, ele só Externaliza. externaliza, né? Próxima pergunta. Posso fazer preliminar com a minha namorada antes do casamento? Nós vamos responder essa já durante a mensagem, então fica aí porque isso aqui já está na pregação. Não valeu, então vamos outra que eu não vou responder talvez na pregação. Cadê?
Como falar para filhos e netos sobre esse tema delicado? Eu acho que a própria pergunta já responde. Converse com delicadeza, mas sem tabu. Exatamente. Sem medo, sem receio, converse abertamente, sabe por quê? Se você não conversar, o mundo vai conversar do jeito que ele quiser. Eu, por exemplo, tive acesso à pornografia com 12 anos numa escola fundamental, na 4ª série. Você, pai e mãe, acha que na 4ª série o seu filho é um anjinho, que é aquela inocência que não tem ideia da maldade do mundo? Enquanto você prolonga a maturidade do seu filho, o mundo está ensinando ele de maneira errada. Então, senta, faça um momento legal, um momento de comida, de interação com a família, um momento de comunhão e fale. Talvez no começo, nos primeiros dias, vai ter um gelo, vai ter um receio, mas aos poucos vai se tornando natural. Mas o importante é que você fale. Só mais uma que eu tô gostando das perguntas. O que dizer para as pessoas que querem fazer test drive antes? Test drive. Assista a pregação, vou falar. Um amigo de um primo da minha vizinha pediu para perguntar como ele tira o peso da consciência de ter cometido tal pecado. Olha, é profundo porque o peso ele é consequência do nosso pecado. Mas não quer dizer que é porque é consequência que a gente tem que viver carregando. Porque Jesus em João fala, você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, eu vos dar livre descanso. Então, se você sente o peso do seu pecado, o que você precisa fazer em primeiro lugar é se confessar a Deus. E se confessar pedindo arrependimento. Arrependimento não é remorso, portanto não é algo que parte de nós. Arrependimento é uma mudança, e a mudança parte do Espírito Santo. Então, ore pedindo a Deus para que Ele te dê arrependimento, para que você possa mudar de vida e coloque aos pés da cruz esse peso que você está carregando aí. O nosso tempo é curto, então vamos pro louvor. Daí, quem sabe a gente responde mais uma, daí mais uma música e aí a gente vai pra palavra, beleza? Essa aqui é nova, quero ver quem conhece, hein? As mãos que sustentam tudo segura o meu coração num carrossel de cores, cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz e a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. Sua voz sobra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz sobra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Criador, és todo amor, és todo amor.
música representa os jovens da PIB. Tô ficando Duvido, quase sem né? voz já. Ó, próxima pergunta. Como explicar para a pessoa que fiz sexo antes do casamento, levando em consideração que a outra pessoa possa não aceitar? Nós vamos falar na mensagem, mas dando um spoiler já, você precisa ter convicção, porque por leis você não vai convencer ninguém. Você precisa ter convicção daquilo que você quer, daquilo que você vive. Então, se você escolheu ser cristão ou cristã, se você escolheu seguir a Jesus Cristo, essa é a convicção da sua vida, você deve demonstrar para essa pessoa, deixar claro que o seu objetivo de vida é servir a Deus. E caso a pessoa não aceite, não concorde, aí é você que tem que fazer a escolha se é isso que você quer para a sua vida. Porque se ela não respeita a sua escolha de esperar, se ela não respeita a sua opção de esperar para poder fazer sexo, no que essa pessoa vai te respeitar? Então você deve conversar abertamente, você deve expor os textos bíblicos, eu vou falar aqui um pouco sobre, mas você tem que considerar que talvez se essa pessoa não aceitar, será que ela não está com você só por causa daquilo que você tem proporcionado para ela? Será que o amor dela é suficiente para esperar ou ela quer só o prazer ou quer só te usar? Eu vou citar aqui também, mas C.S. Lewis, ele fala que o sexo antes do casamento é como se eu pegasse uma fruta, mordesse e colocasse de volta no cesto de frutas. Ou seja, eu quero provar, mas eu não quero ficar com o restante. Então você tem que pensar desde já. Próxima pergunta. Sexo com um namorado, mesmo pensando em casamento, é pecado? Quer se arriscar aí? Pensando no casamento? Por exemplo, eu e a Mar, a gente namora e a gente tá noivo pensando no casamento. Tá de boa. É pecado? Bom, é pecado, né? Uma vez eu vi um pastor falando assim, que uma pessoa chegou pra ele e falou, fez essa mesma pergunta. Falou assim, pastor, por que a gente precisa casar? A gente já mora junto, a gente já tem uma relação sexual ativa, mas por que a gente precisa casar? A gente não, isso já não pode funcionar do jeito que é. E ele falou assim, por que não casar? A verdade é que muitas vezes existem casais que eles já vivem como pessoas casadas, mas lá no fundo eles entendem que um casamento é uma aliança muito profunda. Fala assim, não, então eu acho que eu não quero chegar a esse ponto. Tá bom do jeito que tá, eu já conheço o corpo dela, eu já conheço o corpo dele, mas a qualquer momento, se der algo errado, eu posso sair fora, porque afinal de contas eu não sou casado. E uma vez eu vi um pastor respondendo essa mesma pergunta, mas o cara falou assim, por que eu só posso casar depois do casamento e eu não posso experimentar antes? Eu só posso transar depois do casamento, mas eu não posso experimentar antes. E ele falou assim, porque você tem que entender que a sua mulher não é um produto de supermercado que você compra, experimenta, se gosta e depois joga fora caso você não goste. Então, a gente tem que entender que o relacionamento, ele não é sobre eu ver uma pessoa, ver se eu gosto disso aqui, se faz o meu estilo, se tá legal. Pode ser que eu até goste de algo, mas se eu não gostar de tudo, eu posso jogar fora. O casamento ele não é isso, entendeu? E o sexo ele não é um casamento no todo, mas ele faz parte. Então, assim, você não deve desfrutar só daquilo que você gosta e descartar aquilo que não gosta. O relacionamento ele se trata de diferenças, é onde eu posso melhorar e aceitar também. Amém. Vamos então começar? E aí você vai interagindo comigo. Segura aí, daqui a pouco eu vou te pedir pra ler do 1 ao 8, tá? Sarinha, fica à vontade, caso alguém comente algo legal aí, pode interromper pra gente bater um papo. Se der o tempo também, a gente começa de novo. Galera, é importante frisar também, a gente tá fazendo um culto, então provavelmente vai dar o tempo, vai cortar, a gente espera e a gente vai começar de novo, tá? Então, se cair, entra de novo aí na live, tá bom? Mas eu observei aqui, eu tô pelo meu computador também, eu vi algumas pessoas comentando que resolveram esperar porque sabiam que Deus tinha algo melhor. Eu vi algumas pessoas comentando que sabiam que era pecado, mas que não sabiam o porquê. E eu me identifiquei porque eu nasci na igreja praticamente e logo cedo é como se eu virasse cristão e falasse assim, ó, bem-vindo, você é cristão, você não fica, você só vai transar depois do casamento, Deus te abençoe e vai. Então eu tinha na minha mente que eu não podia fazer, eu me segurava, tanto que uma vez os meus amigos planejaram
colocaram, eu vou falar isso pra jovem, mas colocaram a irmã de um amigo meu nua no mesmo quarto que eu, pra que eu perdesse a virgindade com ela. Mas desculpa já ser homem de verdade, Vamos vai virar ver, homem porque agora. não tem Tipo essa de isso, esperar né? pra casar não. E pra glória, pra graça de Deus, eu consegui sair daquela casa correndo, mas eu não sabia o porquê que eu tava fazendo aquilo, só tinha me enfiado numa regra aqui e eu passei a minha juventude inteira sem saber o porquê que eu não fazia aquilo. Por isso que hoje, como pastor de jovens e adolescentes, eu vejo a necessidade da gente tratar o assunto. Então nós vamos falar aqui hoje o porquê que é pecado. Então leia aí, por favor, você que está em casa, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ler. Diz o seguinte: amigos, uma palavra final. Peço a vocês, insisto na verdade, que continue a fazer o que aprenderam para agradar a Deus, não promovendo intermináveis disputas religiosas, mas celebrando como numa festa. Vocês estão a par das orientações que estabelecemos da parte do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês vivam uma vida pura, afastem-se da promiscuidade sexual, aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele, como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Não ignorem as preocupações dos irmãos. As preocupações deles são preocupações de Deus e Ele vai cuidar delas. Nós já os advertimos sobre isso. Deus não nos chamou para uma vida de desleixo e confusão, mas para algo santo e belo, por dentro e por fora. E vocês fizeram pouco caso dessa advertência. Não estarão ofendendo o próximo, mas rejeitando a Deus, que dá a vocês o Espírito Santo como presente. Amém. O Samuel está lendo aqui na versão a mensagem. Se você tiver seu celular aí, abre no seu aplicativo aí também, que você vai acompanhando comigo durante a mensagem. Tá bom? Tá. Você quer o celular? Não, aí tem. Tá, aqui tem. Então, vamos lá. Eu já vi muitos, principalmente pessoas antigas, comentando que nunca teve... eu vou falar, olhando para todo mundo, tem uma galerinha aqui, tem o Rodrigo, tem a Jéssica, tem o Augusto, tem a Sara, tem o Samuel. Nunca teve nenhum tempo em que se houve pessoas tão sem vergonhas. Nunca se teve um tempo tão sem pudor. Eu ouço muitos idosos falando isso, que eles nunca viram uma geração tão pervertida. E realmente eu olho pra nossa galera e eu falo, meu Deus, mano. Eu olhava pra galera que eu estudava e falava, mano, essa galera não tem vergonha não. E de fato, a gente é uma galera, tipo assim, um pouco mais pra frente, mas pasmem vocês, nós não somos a geração mais pervertida. Mas antes de falar sobre isso, eu também já vi muitos jovens justificando porque transam antes do casamento, dizendo, quando Paulo escreveu isso eram outros tempos, naquela época a galera nem devia transar direito, era só pra ter filhos. Eu transo com a minha namorada porque é fácil Paulo falar, naquela época era um outro contexto. Eu vejo muita gente dando essa desculpa pra justificar o porquê já transa, o porquê já se relaciona. Mas pasmem vocês, a vida sexual no mundo greco-romano, cara, era uma devassidão. Era uma devassidão. O mundo grego-romano, Novo Testamento, era como se fosse uma terra sem lei, um país sem lei, sem vergonha, podia fazer o que quisesse. Era um caos. Naquele tempo, sim, a vergonha parecia ter sumido na face da terra. É quase impossível mencionar um imperador grego que ele não tinha, eu até anotei aqui um nome, a sua hetaira, que não tinha sua amante. Olha só, Alexandre Magno tinha Thaís, Aristóteles tinha Hérpila, Platão tinha Arquenesa, Péricles tinha Aspásia, Sófocles tinha sua Arquipe. Tudo isso é amante, Né? não é esposa. Esse era o contexto moral grego. E quando essa frouxidão moral invadiu Roma, cara, saiu alastrando tudo, saiu devastando tudo. Então os casamentos começaram a ser menosprezados, as famílias começaram a ser deixadas de lado, as mulheres viraram apenas mães que cuidavam dos filhos e não de fato esposas. Então, se Paulo está escrevendo isso para Tessalônica, que era uma importante cidade grega, se Paulo está escrevendo isso para a igreja de Tessalônica, cara, com certeza o que estava acontecendo lá era pior do que está acontecendo hoje. E por isso é tão importante a gente falar sobre. A Sêneca, ela escreveu sobre a Roma nesse período e ela falou: as mulheres se casavam para se divorciar e se divorciavam para casar.
Tanto que o casamento estava deixado de lado, tinha virado qualquer coisa. O maior orador grego, Demóstenes, ele disse: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias e esposas para procriar os seus filhos. Olha o contexto machista de usar as mulheres, de serem como produtos. objeto mesmo, né? Exato. Então entende que quando Paulo ele escreve isso, cara, ele tá batendo de frente. Ele tá falando para todos os imperadores, para todos os reis, falando, vocês estão indo contra, não é isso que Deus quer. Então por isso que é tão importante e atual a gente conversar disso. Porque desde então nós temos perdido os absolutos morais, aos poucos nós estamos relativizando tudo. A gente vive uma sociedade que idolatra o corpo, uma sociedade onde o hedonismo, o prazer reina, uma sociedade onde o sexo bom, puro e santo que Deus criou É motivo de chacota. Né? chacota, tem sido banalizado, qualquer um pode usar. O nudismo virou arte, a indústria pornográfica é uma das mais rentáveis do mundo. Vivemos a relativização dos valores. Estamos caminhando para nos tornarmos igual ou pior do que Sodoma e Gomorra. Por isso que é tão importante e atual a gente aprender com o papel do cristão sobre o sexo. E é isso que Paulo está trazendo. Portanto, em primeiro lugar, Samuel e todo mundo que nos assiste, o que fala aí no versículo 3 ao versículo 6 é fuja. Você quer ler? Fuja da imoralidade sexual. Ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, no 4 ele ainda completa, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra. Então, assim, a primeira coisa de tudo, eu acho que a gente nem precisaria, assim, ficar buscando justificativas, porque eu acho que quando a gente entende um direcionamento e observando esse direcionamento a gente fica buscando muita justificativa, é porque na verdade a gente já não quer seguir. Na verdade a gente só quer encontrar uma brecha em algum momento para falar, mas isso é assim e tal. Mas aqui no versículo 3 ele já fala o seguinte, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então às vezes eu vejo muitas pessoas querendo encontrar muita justificativa em pontos tão pequenininhos para poder encontrar uma brecha para fazer, mas na verdade, cara, você não precisa nem disso. A Bíblia já fala, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então se a vontade de Deus já não é suficiente para fazer com que eu venha me abster disso tudo, me guardar, então, cara, o que eu quero no cristianismo, na verdade? Então, é interessante, como você falou, ele começa o texto dizendo que a vontade de Deus, ou seja, se você quer agradar a Deus, não é com religiosidade, não é se impedindo de fazer qualquer coisa para agradar pessoas, não são vãs doutrinas. Se você quer agradar a Deus, é se guardando, é fugindo, olha a importância dessa palavra, fugindo da imoralidade sexual, não é brincando tipo, não, é cara, foge, vai para longe, corre. Porque a imoralidade sexual do grego significa porneia. E porneia é um termo que ele é genérico, ele descreve traição, ele descreve pornografia, masturbação, sexo antes do casamento, qualquer tipo de sexo ilícito, ele entra nesse sentido, nessa significação de porneia. Então é prostituição, sexo entre pessoas do mesmo casamento, do mesmo sexo, sexo entre pessoas não casadas. E por isso vale alientar também... Oi? Uma pergunta depois disso aí. Okay. Por isso vale alientar, e já respondendo uma pergunta que tinham feito, o sexo, ele não é só a penetração. O sexo não é só o findar do ato. O sexo é toda a relação sexual com o corpo da pessoa. Foi a pergunta 3 aqui. Exato. Então, a partir do momento em que eu estou estimulando algo em alguém de maneira sexual, aquilo ali já é um ato sexual. Tanto que nós chamamos de sexo oral, entre outros. Então, o sexo não tem a ver só com o ato. Então, se você, meu amigo, minha amiga, tem tentado se sabotar falando assim, não, a gente só não vai fazer o ato, que aí a gente não vai pecar, cara, você está em pecado. Você tem praticado imoralidade sexual. E por isso, você precisa tomar, a partir de agora, um pensamento de pureza, de santidade, de começar a fugir do pecado e falar, cara, eu preciso ser santo, eu preciso ser puro, porque é isso que Deus quer de mim, é isso que vai agradar a Deus. O nosso grande problema é o hedonismo.
O hedonismo, para quem não sabe, é o prazer acima de todas as coisas. E nós somos uma geração em que o hedonismo fica aqui o tempo todo, cara, eu preciso relaxar, cara, eu preciso curtir um pouco, cara, eu preciso ser feliz, cara, eu preciso ter prazer. Mas nós não fomos feitos para sentir prazer e alegria o tempo todo. A vida do ser humano é de altos e baixos. Nós precisamos aprender a louvar a Deus quando está tudo legal, quando eu estou com alguém, quando eu estou namorando, quando eu estou morrendo de vontade, subindo pela parede, mas eu também preciso conseguir louvar a Deus quando está tudo mal. Nós precisamos quebrar o hedonismo da nossa vida e começar a lutar também contra o nosso prazer, porque nós precisamos controlar o nosso corpo, e se o meu prazer me controla, eu já não estou mais agradando a Deus. Então a questão é que nós precisamos ter mais controle, nós precisamos lutar contra aquilo que nos afasta a Deus. Quando eu vou ficando rouco, a minha voz dá uns picos de agudo, não é que eu estou na puberdade. Quer fazer pergunta? Quero, que eu acho que tem tudo a ver. O Juan comentou assim: namoro é tempo de conhecimento, intimidade para o casamento. Se invertermos o processo, alteramos o resultado. E aí tem uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver. É uma pergunta assim: sou cristã, sou noiva e meu noivo não é cristão. Decidi aceitar Jesus após o noivado e hoje não me sinto bem mantendo relações antes do casamento. Como buscar orientações, o que fazer? Primeiro, você precisa ter convicção naquilo que você quer na sua vida, voltando a frisar isso. Porque se a sua convicção é casar acima de tudo, o seu desejo de casar vai estar acima da vontade de Deus, e a pessoa com quem você vai casar não importa se ela agrada a Deus ou não. Agora, se a sua convicção é adorar e servir a Deus, você vai conversar com o seu noivo, independente do que ele fala, independente dele te deixar ou não, você vai seguir o seu propósito, porque a sua vontade é adorar e agradar a Deus, e não agradar o seu noivo. E se ele de fato te ama, ele vai respeitar. E eu não estou falando aqui de você obrigar ele a ser salvo, de você obrigar ele à igreja. É você explicar para ele os seus princípios e como Deus tem falado ao seu coração. E pedir que no mínimo ele respeite, já que vocês já estão noivos, cara, tá quase, não custa. Então, continuando, eu preciso lutar contra todo o hedonismo, contra tudo que me afasta da vontade de Deus. E eu preciso entender que eu tenho total liberdade para isso. Gálatas 5, capítulo 1, é um texto que eu gosto muito, que fala que foi para a liberdade que Cristo me libertou. E é importante eu entender que essa liberdade não quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quero. Pelo contrário, eu posso deixar de fazer coisas que eu até tenho vontade, mas eu sei que não me fazem bem. Isso é liberdade. Um trem não é livre fora dos seus trilhos, porque ele está solto, mas ele não consegue andar. Então a liberdade não é eu estar pronto para fazer tudo, mas a liberdade é eu saber onde que eu devo andar, com quem eu devo andar, para onde eu devo ir. E é na sua liberdade que você vai decidir se você ama ou não a Deus. É na sua liberdade que você vai demonstrar onde que está firmado o seu coração. Porque quando a sua carne estiver gritando, quando você estiver morrendo de desejo, você vai resistir, porque você sabe que você é livre, que o sexo não te aprisiona e que você foi feito para agradar a Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter convicção daquilo que eu quero. E diante do que eu quero, eu preciso escolher agradar a Deus. E aí eu vou conseguir vencer o sexo, eu vou conseguir vencer a pornografia e toda essa imoralidade sexual que nos resta. Porque não é um conjunto de técnicas, Samuel, que vai me impedir de transar com a Marissa antes do casamento. Não é um conjunto de regras de alguém que vai chegar e falar assim, cara, a partir de hoje você não vai transar. Cara, e eu tô falando aberto para jovens, então eu posso falar, não é um conjunto de regras, não é o seu pastor falando que você não pode, que quando você estiver no quarto lá com seu namorado, com sua namorada, naquele quente, naquele rally rola, que você vai conseguir se guardar. Não é regras, mas sim é a convicção do seu coração. É preciso ter convicção da ética cristã sobre a sexualidade. As leis e princípios não são para épocas em que não há tentação. Olha que forte isso. As leis e princípios colocadas por Deus não são quando eu estou dentro da igreja, não são quando eu estou dentro da minha casa sozinho, pelo contrário. As éticas e as leis colocadas por Deus é justamente nos momentos em que o meu prazer está no ápice e eu não tenho mais raciocínio para decidir. Por isso que eu tenho que ser rígido com as regras e as leis de Deus. Porque seria muito fácil cumprir quando Deus fala que o sexo é para casamento quando eu estou solteiro, quando eu não estou me relacionando com ninguém.
Mas aí quando eu começo a namorar, eu começo a querer arrumar justificativas, a querer dar voltas e manobrar para conseguir, cara, nesse momento que você tem que usar aquilo que Deus colocou, porque é nesse momento que o seu racional já não está mais funcionando e você está indo pelas suas paixões, você está indo pelas suas emoções. É quando o seu corpo, os seus desejos, os seus prazeres carnais vêm como um motim em cima de você, falando, cara, transa, que se dane o mundo, que se dane Deus, depois você pede perdão, faz aquilo que você está com vontade. É nesse momento que a minha convicção tem que trazer tudo aquilo que Deus espera de mim. Isso reflete muito também sobre o domínio próprio, né? Porque o domínio próprio compõe o fruto do Espírito, né? E se você não tem esse domínio próprio, é uma evidência que de repente você também não está tão cheio desse Espírito, né? Do Espírito Santo de Deus. E entra justamente nessa questão do hedonismo, porque eu creio que eu tenho todo o direito de satisfazer as vontades da minha carne. Porque tem gente que fala, a vida é curta demais, cara, que é isso, eu tenho que aproveitar mesmo, eu tenho que fazer aquilo que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que me dá vontade. É claro, não sendo um crime, tudo bem. Mas e o seu domínio próprio, cara? Porque, como o Renan falou, liberdade, você também tem a liberdade de dizer não para você mesmo. Uhum. E se você não se domina, mano, você na verdade está perdido. Porque aquele que não se domina, mano, ele não tem confiança em nada, ele não pode confiar em nada, porque se ele não consegue dominar nem a si mesmo, como ele vai ter domínio sobre outras situações, né? Então, não é um conjunto de regras, mas é a convicção, e essa convicção vem da sua intimidade com Deus, vem da sua intimidade com o Espírito Santo. Porque quando a gente tem essa intimidade, você já não... É claro que é muito difícil, mas você já não está brigando totalmente porque você sabe no seu conhecimento que é errado, mas você está brigando porque você não quer entristecer a Deus, entendeu? Você já não vai pela regra, mas você já vai pela essência. Pelo amor, Pelo amor, exatamente. E que poder ou que valor que teria aquilo que Deus coloca no meu coração se quando eu, pela minha conveniência, achasse isso, ó, agora eu tô pedindo carro pra Marissa, então agora não vale aquilo que Deus me colocou, que valor aquilo que teria pra mim, se quando eu quero não vale. Os princípios de Deus e valores que Ele espera de você não são para ser quebrados quando te convém. Ele colocou pelo contrário, para quando você achar que é o momento, quando você achar que você está pronto, você parar e pensar, cara, é o que Deus espera de mim, é o que Ele quer, é o que Ele quer de mim, porque o que Ele quer é que você espere, porque o sexo é do casamento. O sexo foi feito para o casamento. E se o seu namorado, se o amor da sua vida não te respeita, não sabe esperar, será que de fato é essa pessoa para a sua vida? Será que ela te ama tanto assim que não consegue nem esperar o momento certo para fazer, nem de te respeitar? E um grande defeito do cristão, você até comentou, é abrir brecha. Nós temos o costume de a gente ir até o limite. Então, muitos jovens chegam para mim e falam assim, pô, Renan, até onde eu posso ir no namoro? Até onde não é o sexo? Eu pôr a mão no bumbum da minha namorada é pecado? Pô, eu pegar no seio dela é pecado? Pô, ela me masturbar é pecado? Então a gente fica tentando contornar para chegar o mais próximo possível, sem pesar minha consciência. Enquanto o texto fala, começou falando, cara, fuja. Não é, cara, não... Oi? É só pra avisar que tem uma pergunta aí, quando você interrompeu. Não é, olha, vai até onde você der, não vai... Cara, porque não tem limite. Depois que começa o amasso, depois que fica quente, você não consegue parar. Você sempre quer algo a mais. Você sempre quer algo a mais. Um dia você vai pôr a mão no bumbum, outro dia você vai fazer outra coisa. O texto fala muito claro, fuja, corre, tranca o quarto, sai da casa, vai fazer um suco de frutas, fuja, Juan, mas não brinque. Porque nós não devemos ficar indo até o limite, isso vale para qualquer pecado. Não fique tentando descobrir qual que é o limite do pecado. Se você sabe que aquilo é errado, se o Espírito Santo tratou no seu coração, corre para longe, não fica brincando de um dia pecar o outro, não. Tenha a convicção de que você ama Jesus através da sua liberdade, você quer demonstrar, demonstre o seu amor por Jesus Cristo, mantendo distância, sendo radical. Cara, se o Instagram de alguém te faz pecar, deixe de seguir. Se ver filme tem te feito pecar, deixa de ver o filme. Se ficar sozinho na tua casa com teu namorado, tua namorada te faz pecar, não visite enquanto não tiver ninguém em casa. Vai numa sorveteria, vai numa praça, mas seja radical, fuja.
Porque você precisa agradar a Deus, você precisa ter convicção. Porque o sexo, ele afeta o nosso coração, o ser interior. A gente não tem que ficar brincando com o nosso limite. O pecado é, acima de tudo, uma enfermidade do meu coração. Porque demonstra onde o meu coração está, Samuel. É verdade. Eu estou olhando para cá, que eu estou acompanhando aqui o esboço. As nossas paixões e desejos sexuais hoje encontram-se extremamente distorcidos. O propósito do sexo é entregar-se por inteiro. Entregar-se por inteiro, sem barreira, sem reserva. O que o sexo quer dizer? Olha, a partir de agora a minha carne está se conectando com a sua e nós estamos nos tornando um só. Eu estou na expectativa 1000. Era para eu estar casando semana que vem, vou ter que esperar um pouco mais, mas por que vale a pena esperar? Porque eu sei que o sexo não é uma opção de esperar ou não casamento. O sexo, ele é do casamento. Sexo antes do casamento, ele é sujo. Ele desagrada a Deus, ele é fruto de pecado. Mas o sexo dentro do casamento, ele te faz se conectar da forma mais incrível possível com o seu cônjuge. Você falou ali sobre essa questão de você sempre se questionar até onde eu posso ir. Cara, a questão é a motivação do seu coração, porque se você já está com essa motivação de procurar até onde você pode ir, você já deixou de querer no seu coração agradar a Deus. Você está querendo se satisfazer de pouquinho em pouquinho, porque aquele que quer agradar a Deus, ele não quer saber até onde ele pode chegar mais perto do pecado sem pecar. Aquele que quer agradar a Deus, ele quer saber até onde ele pode se afastar ao máximo do pecado para agradar a Deus. É o caminho inverso, né? E o sexo antes do casamento, ele é um pecado do nosso coração porque ele demonstra o nosso egoísmo. Eu não estou preocupado em proporcionar uma casa, em proporcionar uma vida, em viver junto, em compartilhar das dores e da alegria. Eu não estou preocupado em ter que chorar junto, pagar a conta junto. Não, eu quero me satisfazer o meu prazer, eu não estou nem aí com amanhã. Eu quero fazer o sexo hoje. Se a gente vai casar ou não, cara, não importa. Por isso que o sexo é algo tão bom e ele é guardado para o casamento. Deus ordena que seja feito dentro do casamento, diante de uma aliança, onde o casamento não se faz de sexo, mas o sexo pertence ao casamento, entende? O sexo não é uma opção de ser feito antes ou depois. O sexo, ele pertence ao casamento. O sexo, ele é um componente dentro de todo um pacote que se chama casamento. Existe o sexo, existe a comunhão, existe a amizade, existe a lealdade, mas não tem como eu querer fazer sexo se eu não estou inserido dentro desse pacote que é o casamento. O sexo fora do casamento, presta atenção, é prostituição, é fornicação. E se você está achando pesado, pô, Renan, tá me chamando de prostituto? Tá me chamando de prostituta? Sim, porque a Bíblia é muito claro que sexo fora do casamento é fornicação. E o significado de fornicação é prostituição. Pois o sexo sem o casamento se torna produto, algo espontâneo, barato e sujo, que torna pessoas descartáveis depois do prazer. Em Gálatas, quando Paulo vai falar das obras da carne, né, as primeiras que ele cita, a primeira categoria das obras da carne, são os atos sexuais. Não estou dizendo que são maiores do que outros pecados, mas é que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, se esses são os pecados de primeira categoria, o que ele está dizendo é que quem pratica essas obras da carne não está com o espírito, não está vivendo em espírito, porque o espírito, ele vai totalmente contra a carne. Eu posso até ter dificuldade, eu posso até ter momentos, porque Martinho Lutero, ele fala algo muito interessante, que ele fala que eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem sobre a minha cabeça, Eu posso pedir que faça um ninho. mas eu posso impedir que eles façam ninho. Não tem como eu impedir que em alguns momentos venham desejos sexuais na minha mente. Não posso impedir que em alguns momentos eu olhe de maneira errada para minha namorada, mas eu posso impedir que aquilo se torne um ato. Eu posso romper, eu posso na hora mudar, eu posso na hora fugir. Eu não posso impedir o pensamento, mas eu posso impedir o ninho. O escape sempre vem, né? O escape sempre O escape vem. sempre vem. A gente tem que escolher. Wisby, ele enfatiza que as instruções de Deus em referência ao sexo não tem como objetivo privar as pessoas do prazer do sexo, mas pelo contrário, protegê-las de modo que elas não percam essa alegria. Olha que pesado. Quando Deus coloca cercas sobre o sexo, Ele não está te impedindo do prazer e dessa alegria, mas Ele está te protegendo de usar de maneira errada. Porque o sexo, ele é do casamento. Mano, já deu aviso de 2 minutos, não fala pra galera não. Tá, então
essa live vai encerrar, vai começar de novo. A gente ainda tem um pouquinho aqui. Então é a galera do Instagram, do Face tá ainda, né? Então você vai cair a live, entra de novo porque a gente ainda vai continuar. No final tem mais respostas. Desculpa pelo tempo, mas tá muito legal, tô gostando. Então vamos E mandem mais perguntas, vamos estar interagindo mais ainda. Pessoal do Face, espera só um pouquinho aí, por favor, como diria o Juan, só um pouquinho, hein? Vou esperar só mais um pouquinho, tá? É duro quando a gente fala de assuntos tão pesados. Satanás não quer que a gente fale disso, então por isso ele fez a gente ter uma semana muito difícil. Voltou aí, pessoal do Insta? Então vamos lá. Resumindo, a ética cristã sobre o sexo é que o sexo é para ser usado no casamento entre um homem e uma mulher. Qualquer forma de usar fora disso é pecado. E a Bíblia fala que a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente conhece. Então, se até hoje você não sabia, a partir de agora você sabe. Qualquer forma, qualquer ato sexual que não seja entre homem e uma mulher dentro do casamento é pecado. Você tá vendo essa live, você já você já não pode dizer que não sabia. Obrigado. Valeu, irmão. Um oferecimento, Rodrigo Leles. Baterista do Canto Verde, João de Humildade. A palavra de Deus é muito clara, gente. Fuja, não brinque. Não brinca com o pecado, porque Satanás não está brincando em tentar assaltar. Desculpa. Satanás não está brincando em tentar assaltar a sua vida. Não está brincando em tentar te jogar para longe de Deus. Jesus Cristo não brincou na hora de morrer na cruz por você. Então pare de brincar com o seu pecado. Fuja, vai para longe. Se você namora e tem tido relações sexuais ilícitas, eu te convido a pensar sobre a sua salvação, sobre a sua convicção e sobre o seu relacionamento com Deus. Se de fato você encontrou a Deus, você precisa parar. Porque ou é Deus ou é o seu namorado nesse momento. Ou você e seu namorado adoram a Deus e agradam a Deus e espera. Ou o seu namorado, a sua namorada tem sido Deus da sua vida. E se você não namora, mas tem tido dificuldades com isso, onde está o seu relacionamento com Deus? Porque Ele nos ensina a ter controle sobre o nosso corpo. E por isso, em segundo lugar, o texto fala aí no versículo 4, resumindo, se controla. Resumo aqui, ó, se controla. Minha filha, se controla. Meu filho, se controla. Segura o facho. Põe uma calça apertada aí, ó. Lê o versículo 4 pra Cada gente. um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Aleluia! O nosso corpo é santuário de Deus. A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo, meu corpo tem que estar cheio do Espírito Santo. Essa tem que ser uma constante busca da minha vida. Eu não vou me ocupar, então, Samuel, em ficar pensando em me mandar nude ou procurar nude. Sim. Eu não vou me ocupar em tentar procurar pornografia. Eu não vou me ocupar tentando convencer a minha namorada, meu namorado de transar. Eu tenho que estar ocupado me enchendo do Espírito Santo. E uma coisa bate de frente com a outra. A minha vida tem que ser a habitação de Deus. Casa do Senhor. Tem que ser casa de Deus. Eu tenho que estar sempre buscando ser cheio do Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo fala: porque foste comprados por um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no nosso corpo. Cara, o que você tem feito com o seu corpo? Como que você usa a sua língua para glorificar Deus e o seu corpo tem feito outra pessoa pecar? Como que você usa a sua língua para glorificar e dizer para outras pessoas que você ama enquanto seus olhos e suas mãos estão totalmente sujas? As coisas não estão separadas, né? Não é só a sua alma para Deus e o seu corpo para o mundo. Porque às vezes a gente acha que é dessa forma, né? O Espírito Santo vem morar em nós, então aquilo que é espírito é de Deus e aquilo que é corpo, não. Cara, o Senhor te fez completo. Então, se Ele te deu um corpo, é para que esse corpo glorifique ao Senhor também. Amém. Não para que esse corpo seja prostituído. Amém. Ainda em Coríntios 6, versículo 13, Paulo fala, ele reforça, na verdade, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Na carta de Romanos, capítulo 6, versículo 19, Paulo exorta: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçam às suas paixões. Cara, Paulo está o tempo todo enfatizando, cara, o seu corpo é templo. Cara, não deixe que a carne reine, não deixe que os pecados sexuais reinem, não deixe que suas paixões reinem. O seu corpo é de Deus, o seu corpo tem que glorificar a Deus, o seu corpo tem que servir a Deus. E aqui não é só para a área sexual, mas para qualquer vício, para qualquer aspecto. O que você tem feito com o seu corpo? Tem até um texto em Hebreus que fala assim:
Na luta contra o pecado, vocês nem chegaram a sangrar. Então, como assim? Né? Por isso que ele enfatiza tanto essa luta contra o pecado, essa briga contra o pecado. Porque, de fato, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, vence aquele que você alimenta mais. E eu trouxe aqui vários textos pra gente enfatizar que o sexo não é pra ser fora do casamento. Olha só, Paulo continua falando no versículo 19. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora ofereço seus membros para servirem à justiça, para servirem à santificação. Ou seja, cara, você quer se ocupar, você quer fugir, mano, vai servir na igreja, liga para alguém, vai perguntar se alguém precisa de ajuda, se ocupe. Agora, se você fica no seu celular às 10 horas da noite no seu quarto, se você fica sozinho com a sua namorada dentro do seu quarto, cara, provavelmente você vai pecar. Fuja, se ocupe, vai pra longe, lute. Paulo fala, vocês ainda não sangraram ao ponto de lutar contra o pecado. O corpo deve ser usado para santificação e honra. O corpo, ele é para o Senhor e não para a imoralidade e desejos carnais. E para ser palco de santidade e não de obscenidade. É para ser honrado e não desonrado pela promiscuidade, pela imoralidade sexual. E para ser morada de Deus. O seu corpo foi feito para ser morada de Deus e não corrimão para outras pessoas. Pesado, presta atenção nisso. O seu corpo foi feito para ser morada de Deus e não algo para o seu namorado, a sua namorada ou pessoas que você ficar encostando. Tim Keller, ele fala que a instrução bíblica é para que você se una fisicamente a alguém. É para que você não se una fisicamente a alguém, a menos que seja disposto a se unir a essa pessoa também no âmbito emocional, social, pessoal, econômico e legal. Ou seja, você não pode se unir fisicamente a alguém se você não está disposto a se unir matrimonialmente com ela. Você precisa pagar o preço. Para de ser moleque, para de ser moleca, para de ser infantil. Pague o preço do desejo que você quer ter. Pare de viver o que você precisa pagar, ter outros direitos. Na verdade, a frase é: nós queremos viver direitos dos quais a gente não quer. Nós queremos viver direitos dos quais a gente não quer pagar os deveres. Pague o dever do casamento. Quer se casar? Vai trabalhar. Vai sair de casa, procura um emprego, sai da cama, sai do sofá. É muito fácil você transar comendo da comida do teu pai e da tua mãe. É muito fácil você querer transar sem tirar a tua namorada de casa. Assuma o seu papel de ser cristão, assuma aquilo que Deus te chamou. Ou até mesmo transar com quem nem é sua namorada, né? Não quer nem pagar o preço de conquistar o coração de alguém. Exato. E mesmo depois de conquistar o coração de alguém, não quer pagar o preço de assumi-la por completo. Então, se a gente for parar para pensar, tem muito a ver também com pular processos, né? E não respeitar os períodos. E na verdade faz muito sentido, porque não só a nossa geração, como a gente falou há muito tempo atrás, já vem acontecendo, mas o ser humano de modo geral ele tem essa tendência a querer as coisas de maneira muito fácil. Só que tudo que vem fácil vai embora fácil também, né? Tudo que começa fácil vai fácil. Então assim, sexo fácil, o relacionamento sexual fácil. Quando eu digo fácil, é tudo que é fora do casamento, porque o casamento ele é custoso, né? Então, tudo isso que você faz antes, na verdade, ele acaba se tornando muito descartável depois, né? Então, é importante a gente parar para pensar no preço das coisas, né? E se é algo tão valioso, até que ponto eu estou disposto a lutar por isso, né? Exato. Eu me desnudar, eu tirar minha roupa na frente de alguém, eu me tornar vulnerável para essa pessoa. Mas eu não posso me tornar vulnerável do meu corpo sem me tornar vulnerável em outros aspectos. Não tem como eu me tornar vulnerável se eu não quero me tornar vulnerável nos meus sentimentos, vulneráveis nas minhas economias, vulneráveis às minhas responsabilidades. Não tem como eu querer usufruir do direito do sexo sem usufruir dos meus deveres como homem e mulher aqui na Terra. Cara, se você é cristão, você precisa assumir as éticas cristãs de Deus e parar de brincar. Ou você é cristão ou você não é. Você não pode ser cristão e ficar olhando quem não é cristão e falando: poxa Deus, olha lá, tal pessoa tá aí transando com tantas pessoas. Cara, você é cristão, paga o preço. Jesus não brincou na hora de pagar o preço por você.
C.S. Lewis, eu falei aqui no começo, respondendo a uma pergunta, ele compara o sexo fora do casamento a provar o sabor de um alimento sem querer engolir e digerir. É como se eu pegasse uma fruta, eu mordesse e colocasse de volta. É como se eu abrisse um pirulito, chupasse e não queresse mais. Não tem como eu desfrutar de algo sem pagar o preço pelo todo. 1 Coríntios, capítulo 7, fala que é melhor que a gente case do que a gente ficar ardendo em desejo. De fato. Quantos casais aí estão namorando 8, 9 anos? Todos os dias passam dificuldades, mas não querem assumir o dever do casamento. É verdade. Paulo, ele já sabia isso não é novo. Isso não é algo de agora. Paulo já enfrentava essas dificuldades em suas igrejas. É melhor que você case do que você ficar ardendo em desejo. O que você tem feito com o seu corpo? Ele tem te controlado ou você tem controlado ele e enchido ele da presença do Espírito Santo? Tem feito ele morada de Deus? Porque Paulo fala, se controla. Em terceiro lugar, ele fala pra gente não se defraudar. Leia, por favor, o versículo 6, Samuel. A gente já está caminhando pro fim. Paciência, gente. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Defraudar, do grego, significa eu despertar sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. A gente respondeu essa pergunta também no começo. Não tem como eu estimular desejos na Maressa que eu ainda não estou pronto para satisfazer. E estar pronto não é só eu ter, como que fala? Não é só eu ter um corpo, não é só eu ter vigor. Eu estar pronto para prover, para proteger, para cuidar, para ser um homem na vida dela e vice-versa. Não tem como eu querer despertar algo nas pessoas que eu não posso suprir. Então não é justo eu sair por aí transando com as pessoas e depois descartando. Não é justo eu transar antes do casamento, sendo que eu posso terminar a qualquer momento. Não é justo eu transar antes do casamento, sendo que eu não tenho nenhuma responsabilidade com aquela pessoa. Eu vou lá, eu uso dela e depois eu devolvo para o seu pai. Defraudar é tomar a filha ou a irmã de alguém para o seu prazer, sem antes torná-la honestamente sua esposa. E isso é condenado aqui nesse versículo. Não é justo, não é correto você defraudar o seu namorado, colocando nele desejo através das suas roupas, através do seu jeito, através da forma como você beija, se você ainda não está disposto a se casar com ele. Eu estou tentando ao máximo aqui falar para os dois públicos, mas nós não podemos defraudar. Isso aqui é totalmente condenável. Para aqueles que não conhecem a Deus, o sexo pré-marital, ele não é pecaminoso, mas sim é uma prova de amor. É um test drive, exato. Eu não preciso me casar para transar, pelo contrário. Eu transo, e quando eu encontro alguém que eu sinto interesse, eu até posso pensar em morar junto. Mas existem pesquisas que falam que é muito mais fácil o divórcio acontecer entre pessoas que moraram juntas antes do casamento do que nas pessoas que esperaram casar. Deixa eu achar aqui, só um segundo. A perca da virgindade, para quem não conhece a Cristo, é uma prova de amor. Antes do casamento é visto como um tabu retrógrado e a infidelidade conjugal uma prática normal. Mas o apóstolo Paulo está afirmando aqui nesse texto que esse é o modus vivendi. É a forma que aquelas pessoas escolhiam viver, as pessoas que não são de Deus. Mas se você é cristão, se você entendeu o seu papel como cristão, se você entendeu o papel de Jesus na cruz por você, você não pode ficar brincando de ser cristão. Pare de ficar em altos e baixos com a pornografia. Pare de ficar em altos e baixos com seu namorado, com a sua namorada. E assuma um papel de cristão. E rompa, chega. O que é um desejo sexual perto de tudo que Jesus Cristo faz por você? Se você ama a sua namorada, respeite o tempo dela. Se você ama o seu namorado, aproxime ele de Deus. E se está impossível segurar a onda, Paulo fala para que se case. Mas que é melhor que você não fique se ardendo em desejo. Mas se está ardendo em desejo e você ainda não quer casar, a palavra de Deus fala que se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se a tua mão te faz pecar, arranque. Seja radical, mas não perca a sua salvação, não perca tudo aquilo que Deus tem feito por você. Não perca a vida que Deus tem para você por causa de prazeres de 5 minutos no máximo. Não fiquem se abrasando. O que não podemos permitir é que o nosso namoro nos afaste de Deus.
E se o seu namorado tem insistido, tem convencido, tem tentado de 1000 maneiras te convencer de você abrir a brecha para ele, talvez você tenha que repensar o seu relacionamento. Será que essa pessoa merece que você case com ela? Será que essa pessoa merece você deixar Deus de lado por ela? Ou ela vai te deixar de lado a qualquer momento? Um relacionamento, antes de tudo, ele não é para satisfazer o meu desejo ou o desejo da minha namorada ou do meu cônjuge. Antes, o casamento ele foi estabelecido por Deus para glorificar a Ele, né? Então não faz sentido algum eu querer começar algo que tem que ser para glorificar a Deus, sendo que isso faz exatamente o contrário, sendo que isso me afasta da presença de Deus, sendo que isso só traz destruição para a minha vida com Deus e para a vida daquela pessoa. Então, o relacionamento, antes de tudo, ele precisa glorificar a Deus, ele precisa ter isso como finalidade. E viver uma vida de pecado no namoro, você não está caminhando para glorificar a Deus por isso, você está caminhando exatamente por por você, dando a vida do filho dele puro para morrer no seu lugar. O seu namorado, a sua namorada tem provado o seu amor por você, não conseguindo esperar e respeitar o seu amor por Deus. Ô Samuel, lê para mim, por favor, o versículo 6 e o versículo 6 ao 8. 6 eu já li, né? É. Assim, ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos. 7. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas despreza a Deus, que nos deu também o seu Santo Espírito. Olha só, como consequência, Deus castigará todas essas ações, porque quem rejeita a essas práticas, rejeita também a Deus. Ou seja, quem rejeita a ética cristã acerca do casamento está rejeitando a Deus. E isso não é só para você, isso também fala pra gente, fala pra todo mundo que está aqui. Nós, como cristãos, precisamos assumir a ética cristã sobre o sexo e pagar o preço e viver isso. Porque como que eu vou querer falar de Deus pro meu namorado, pra minha namorada, se a primeira coisa que eu faço é deixar Deus de lado na hora do meu desejo, na hora do meu prazer? Deus vai castigar esses atos. Nós temos muito brincado com Deus, fazendo da graça uma graça barata, em que eu falo, cara, não tô nem aí, amanhã Deus me perdoa mesmo, a graça de Deus se renova cada manhã. Não é isso que a gente tem que fazer pela graça, é pelo contrário. Cara, Deus perdoa toda a imundície do meu coração, todo o meu passado, então de agora pra frente eu quero ser puro. Eu vi uma frase hoje muito interessante que esqueci quem que falou, que dizia o seguinte: você tem que entender que a tentação e o pecado não se trata exatamente daquilo que você vai ganhar quando você vai cometer o pecado, mas se trata daquilo que você vai perder quando você comete o pecado. Então às vezes você fala, então vai valer a pena eu cair nesse erro por aquilo que eu vou ganhar. Não, o pensamento é outro. O que eu vou perder quando eu cair nesse pecado? A intimidade com Deus que eu tenho construído há tanto tempo, muito embora eu já fico pensando, Deus vai me perdoar, a graça dele se renova todos os dias, mas de fato toda essa a comunhão com o Senhor, né, sem falar as consequências que estão ao redor, né, porque uma coisa é eu cometer um erro e o Senhor me perdoar, porque de fato ele perdoa, mas outra coisa são as consequências desse erro, né, que sempre vem. Então, na verdade, a tentação não se trata daquilo que você vai ganhar. Então, vai valer a pena? Não. Se você começar a enxergar na ótica daquilo que você vai perder, de fato, nunca vale a pena. E se nada do que a gente falou até aqui foi suficiente, presta atenção nesse último versículo que a gente leu. Porque Jesus fala que quem rejeita as práticas que Deus coloca pra gente está rejeitando também Deus. E se você ama a Deus, você jamais vai deixar que um desejo sexual, que um prazer momentâneo substitua o seu amor por Ele. E se isso tem sido real na sua vida, você precisa reavaliar o seu sentimento por Deus, você precisa reavaliar o seu relacionamento com Ele, precisa reavaliar se de fato foi salvo, porque uma vez que eu encontrei a Jesus Cristo, eu não quero rejeitá-lo. Eu quero rejeitar o mundo inteiro por amor a Ele, porque Ele morreu por amor a mim. Em último lugar, agora, o que eu tenho que fazer então, Samuel? Talvez você nunca transou, amém? Talvez você nunca tenha tido sérias dificuldades na área. Desculpa te expor. Tudo bem, pelo menos uma expressão boa, né? Talvez uma expressão positiva, né?
Talvez você nunca transou, nunca teve sérias dificuldades na área. Talvez você nunca chegou ali no ato, mas a partir de hoje você entendeu o mal que isso pode fazer pra você. Ou talvez você tenha tido relações sexuais com seu namorado, com sua namorada, tenha um passado sexual e a partir de hoje você entendeu que Deus quer a santidade do seu corpo. Ou você também já havia reconhecido o que é pecado e quanto te prejudicava, mas por mais que você lute, você não conseguia vencer. Por mais que você chorasse, no dia seguinte você estava lá de novo. Por mais que você fizesse 1000 promessas para que aquilo não acontecesse, na primeira oportunidade você caiu. Você sempre acaba tentando se convencer de não pecar e acaba pecando. Sabe o que tem acontecido na sua vida? Martinho Lutero, eu já comentei aqui que ele fala que a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Eu posso impedir que esses desejos sexuais eles não se tornem atos. Eu posso impedir que os meus estímulos sexuais não façam a minha namorada, meu namorado pecar. Mas a questão é o que nós estamos fazendo com esses pensamentos. A questão é como nós temos alimentado. Será que eu tenho usado de desculpa essas tentações para pecar? Ou pelo contrário, as minhas tentações me servem como alerta para eu fugir? Sabe o que tem errado? É porque a gente tem insistido em resistir a Deus. Pega o violão, porque a gente já toca uma música no final. Nós sabemos que é errado, nós sabemos que Deus repudia, nós sabemos que nos afasta de Deus. Sabemos que o quanto isso entristece o coração de Deus, mas o porquê que a gente continua resistindo a Deus? O problema é que nós queremos sentir prazer o tempo todo e de maneira errada. O prazer ele não te completa, o prazer ele não te satisfaz, o prazer ele não te faz você sentir a melhor pessoa do mundo. O prazer ele não te faz sentir amado, isso tudo é uma ilusão porque só Deus pode fazer isso. Então você entende que o prazer tem se tornado um Deus na sua vida. Você tem idolatrado o prazer porque uma vez que eu pego tudo aquilo que Deus deve fazer por mim e eu coloco de outras maneiras, eu estou colocando outras coisas no lugar de Deus. Se você hoje toma a decisão de mudar de vida, saiba que nunca é tarde e que a graça de Deus ela se renova a cada manhã e que o sangue de Jesus ele é suficiente e totalmente puro para te tornar puro e mais alvo do que a neve para te purificar, para te santificar e a partir de hoje você começar uma nova vida como uma nova criatura. Abra o coração pedindo para que Deus entre e Ele faça uma transformação. Se até hoje você tem lutado contra o sexo, se até hoje você tem se abrasado com sua namorada, é hora de confessar o seu pecado a Deus e falar: Deus, eu não quero mais. Deus, a partir de hoje transforma o meu ser, transforma o meu coração, porque eu não sou mais o velho homem, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. A partir de hoje eu quero ter uma convicção. Davi só pecou porque ele deixou de estar onde ele deveria estar. E eu não falo que Davi só pecou porque ele deixou de estar onde ele deveria estar de maneira geográfica. Davi só pecou porque ele deixou de estar onde ele deveria estar de maneira espiritual. Ao invés de estar adorando e louvando ao Senhor em todo o tempo, ele abriu uma brecha, ele foi para casa porque ele achou que era tempo de descansar. Ele achou que era tempo de relaxar e só por causa dessa brecha, ele cometeu o pecado ali com a esposa do seu melhor amigo, do seu soldado de guerra ali. Davi deixou de estar no centro da santificação, Davi deixou de ter alegria na salvação. Olha o Salmo 51, quando ele confessa a Deus, ele não culpa ninguém, ele não justifica ninguém, ele não pede nada para Deus, ele simplesmente fala: Deus, me devolve a alegria da salvação, porque ele reconhece que o problema dele não era a luta contra o pecado, que o problema dele não era a luta contra o sexo, que o problema dele não era ter olhado pela janela, o problema dele foi ter deixado de sentir a alegria da salvação. Porque se ele estivesse no lugar da alegria da salvação, ele não teria precisado ir embora da guerra para descansar. Ele não estaria trabalhando pela conquista, pelo poder, ele estaria trabalhando pelo seu propósito. Peça a Deus que Ele devolva a alegria da tua salvação. Chegou a hora de abrir a sua mente. O mundo nos convence a conhecer sobre o sexo, dizendo que precisamos ser mente abertas.
Mas a proposta do sexo, pelo contrário, é te afastar de Deus, porque se fora do casamento ele vai totalmente contra a vontade de Deus, ele vai totalmente contra aquilo que eu devo estar o tempo todo. O sexo é contra a minha santidade. Porque quando a serpente convenceu Adão e Eva de pecar, ela prometeu que o fruto abriria os olhos deles, mas os olhos deles já estavam abertos. Eles deram nome aos animais, eles cultivavam e cuidavam da terra, eles não eram cegos. O mundo tem falado pra você, você precisa experimentar do sexo para você ver o que é prazer. Você precisa experimentar do sexo para você ver o que é alegria. Mas isso é mentira, porque você já sabe o que é alegria, você já sabe o que é prazer na salvação, em Deus. Então você precisa não ficar lutando com todo o esforço contra o sexo, contra o prazer, mas pelo contrário, você precisa encontrar alegria, prazer e satisfação na sua salvação. Não somos curados porque estamos tratando o problema errado. Olha o que Davi fala no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que reprovas. De modo justo é a tua sentença e tem razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu da minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo do meu coração e me ensina a sabedoria. Purifica-me com teu sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir o teu júbilo e alegria, e os meus ossos esmagados exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem me tires do teu Santo Espírito. Olha o versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito pronto a obedecer. O segredo não é você ter um conjunto de técnicas que vão te afastar do teu pecado. O segredo você não é ter um conjunto de regras morais. O segredo é você voltar a ter alegria na salvação. O segredo é você voltar a ter prazer e satisfação no reino de Deus, e qualquer outra tentação que vier não vai ser suficiente. A alegria e o prazer de estar de bem com Deus. O amar-se com a minha namorada não vai chegar nem perto do prazer que eu tenho de estar na presença de Deus. O prazer de um filme pornográfico não vai chegar nem perto que eu tenho do prazer de estar com meu Deus. Se você não tem conseguido vencer o seu pecado, você precisa vencer aquilo que tem te afastado de Deus. E eu quero te convidar agora a orar, entregando seu coração para Deus, pedindo para que Ele lhe dê a alegria da salvação. Se você não é salvo, eu te convido a nesse momento colocar a mão no seu coração e falar: Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Ora comigo, Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Hoje nós te aceitamos como nosso suficiente Salvador, Pai. Nós não queremos mais viver por prazeres carnais. Nós não queremos mais viver atrás de mulheres, de homens, de formas de nos satisfazer e de nos sentirmos amados. Pelo contrário, nós entendemos que amor suficiente só Pai. Basta para eu encontrar alguém que vai respeitar, que vai entender e que vai querer esperar comigo, porque entende que o sexo é um presente do casamento. Deus, não nos permita ficar vivendo na lama, Pai, enquanto o Senhor tem um mundo de prazer pra gente. Nos purifica, nos santifica, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome nós oramos. Amém. Antes de louvarmos, eu não lembro agora o autor, mas certa vez alguém ilustrou que o reino de Deus, ele chega pra gente, é como se a gente fosse crianças brincando na lama, brincando com um copinho de lama, e aquela lama como se fosse suficiente para nos dar prazer, nos dar alegria. E Deus está falando: cara, deixa esse copo, me dá o copo, porque eu quero te levar para brincar no mar, porque eu quero te levar para brincar no oceano. Talvez você tenha deixado o oceano que Deus tem para te dar por um copinho de lama. Não vale a pena. Pague o preço de ser cristão, porque Jesus Cristo já pagou o preço por você. Amém? Semana que vem nós permaneceremos nesse assunto. Essa é uma nova série que nós estamos fazendo.
Semana que vem aqui no Instagram, tentaremos fazer também pelo Facebook, vai ser uma live com o Juan e Keila sobre o sexo dentro do casamento. Na outra semana falaremos sobre como a psicologia nos ajuda na luta contra a pornografia. E na outra semana falaremos também sobre masturbação, então fique ligado, nos acompanhe, mas acima de tudo, mantenha o seu relacionamento com Deus e a sua alegria na salvação, porque é isso que vai te ajudar na luta contra o pecado. Vamos louvar? Abra os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo da quando o relógio a mente tá vazia, são 10:06. Se é pra te seguir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou, eu vou, eu vou te seguir. Disseram que o teu amor é novo a cada dia, e eu pensei, eu quero ouvir a sua voz falar o que eu queria. São 10:06. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, se é pra te seguir e não matar aquela velha sede, eu vou, te seguir, te seguir. Amém. Acho que a gente tem um tempinho aí, eu vou respondendo outras perguntas enquanto isso. Como lidar com a situação em um relacionamento em que o outro já fez sexo? Isso é um assunto muito delicado porque a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. Então, se você sabe que o seu cônjuge já conhece, ele tem dificuldade, você deve ajudá-lo. Fugindo totalmente contra, cortando qualquer brecha, fechando oportunidades, não ficando sozinho nunca, para que vocês possam esperar. Leve essa pessoa para mais perto de Deus, leve essa pessoa para conhecer o que é santidade. É a pregação de hoje. Outros tipos de sexo é pecado? Sim. A Bíblia fala sobre imoralidade sexual, e a imoralidade sexual ela abrange qualquer tipo de sexo. Isso fora do casamento, né? Exato, fora do casamento. Quem sou eu pra falar o sexo do casamento? Eu nem conheço ainda. Sobre outros tipos dele, a gente não pode falar. Sábado que vem o Juan e Keila vão fazer a live, então vocês podem mandar perguntas sobre qualquer pergunta dentro do casamento. Claro que não invada a privacidade dos dois, que eles vão responder. Deixa eu ver. Eu acho que já foram respondidas as maiorias. Posso fazer preliminar, já foi respondida, como explicar? Não. Alguém mandou pergunta aí, Sara, mas alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Foram alguns comentários que eu acho que vale a pena. Aquele colocou: José fugiu e deixou as suas roupas, independente de sua reputação, ele se manteve fiel. Fugiu. O Juan colocou: a pureza sexual no namoro nos leva a uma experiência sobrenatural no casamento. Amém. A santidade do namoro é muito mais do que não tocar. A santidade no namoro começa no propósito. Estamos namorando com qual propósito? Exato. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Sobre o processo de restauração para aqueles que vieram de um contexto de que já haviam caído, já haviam feito sexo, sendo cristão ou não. O que vocês aconselhariam para o processo de restauração dessas pessoas? Certo. Eu vou só ler um comentário daquela que acho que responde. E para aqueles que começaram errado e já estão casados, sempre há consequências. É preciso mentoria e discipulado para ressignificar. Mas pode continuar. Certo, vamos lá.
Então, o primeiro passo para uma... Qual que é a palavra que você falou? Restauração. Para uma restauração é a convicção. A gente falou aqui na mensagem. Não tem como eu obrigar um não cristão a se restaurar de algo que ele não entendeu. Então, o primeiro passo é eu entender que o sexo antes do casamento é pecado e eu quero viver longe disso. Então, o primeiro passo, convicção. Segundo passo, identifique os seus gatilhos. O que é o gatilho? É aquilo que te leva a pecar. Então, se o meu gatilho é ficar sozinho com a Maressa dentro de um quarto, eu vou cortar esse gatilho. Se o meu gatilho é... Ter conversas, às vezes, sobre isso, né? Conversas quentes, né? Antes da hora. Uma coisa é conversa pra se conhecer e tal, legal. Agora, geralmente quando você tem muitas conversas um com o outro quente, sempre, se isso é algo que te leva, né, a pecar, nesse aspecto é bom. Então identifique os gatilhos. Em terceiro lugar, se regue diariamente do relacionamento com Deus e peça diariamente convicção para você lutar contra o seu pecado. Porque se você quer vencer, você não pode mais ficar brincando, agora você precisa andar totalmente na contramão daquilo que te fazia pecar. Em quarto lugar, é muito comum, eu ouço muito falar de pessoas, cara, meu pecado é grande demais, eu tô sujo, eu não consigo nunca mais ficar limpo, nunca mais ouvir a voz de Deus. Você pecou, Deus não. Você foi para longe, Deus continuou no mesmo lugar. Então entenda que Deus, ele é suficiente para perdoar e te amar acima de todas as coisas. Se aceite em primeiro lugar, se perdoe e aceite o perdão de Deus para a sua vida. Porque a partir do momento que você se perdoar, você vai permitir que Deus te limpe. E quando você estiver limpo, você vai continuar, permanecer e dia após dia crescer em fé e em amor. Mas a gente não consegue ficar de pé sem relacionamento com Deus. É como talvez uma pessoa sem as pernas querer ficar de pé sem as muletas. Eu preciso diariamente do relacionamento com Deus para não cair em pecado. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Não. É um comentário de Juan, ele mandou agora. Começou errado, começa de novo, renova a aliança com Deus e com o cônjuge. Deus tem poder para restaurar. É isso aí, gente. Pedimos perdão por todo o transtorno, todo o imprevisto que nós tivemos no começo. Hoje foi um dia muito puxado, a gente passou o dia inteiro gravando os cultos para as próximas semanas e não deu tempo da gente organizar certinho aqui, então nos perdoe. Espero que tenha sido bom, tenha sido edificante para vocês, não bom no sentido de eu ter falado, mas que Deus tenha falado ao coração de vocês. Semana que vem, no mesmo horário, a gente vai estar aí com sexo dentro do casamento, tá bom? Eu amo vocês, estou morrendo de saudade, Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Tenha um bom sábado e assista os cultos amanhã cedo. Entre lá no YouTube, PIB... Oi? A série de mensagens. Isso. A gente está na série de mensagens É Proibido Falar. Os adultos, nós estamos com a série De Volta Pra Casa. Amanhã é dia de ceia. Então vai lá no YouTube, PIBPH, curte, compartilha, assista com sua família, se reconcilie, peça perdão, vamos ceiar juntos. E quando você tiver um tempo livre, assista as outras mensagens, porque são todas muito boas, tá bom? Deus abençoe.